Ruínas! Ruínas é uma minissérie em quadrinhos de 2 edições escritas por Warren Ellis, que apresenta uma versão alternativa, sombria e horripilante do universo Marvel. Trata-se de uma paródia obscura da série original criada por Kurt Busiek e Alex Ross, mas que em vez de celebrar o heroísmo dos personagens da Marvel, explora um mundo distópico onde literalmente tudo deu terrivelmente errado. A história é narrada pelo jornalista Phil Sheldon, o mesmo personagem de Marvels, enquanto ele investiga os destinos trágicos dos super-humanos. Nesse mundo, os mesmos eventos que concederam poderes aos personagens no universo Marvel resultam em consequências desastrosas. Por exemplo, a exposição de Bruce Banner à radiação gama não o transforma em um poderoso monstro verde. Em vez disso, seu corpo incha de forma grotesca e explode, deixando cicatrizes radioativas na carne que matam os espectadores próximos. O gene mutante se manifesta como deformidades ou doenças debilitantes e frequentemente fatais. Wolverine, por exemplo, é mostrado sofrendo com crescimentos incontroláveis e dolorosos semelhantes a tumores no lugar de suas garras. Peter Parker, picado por uma aranha radioativa, morre quando o veneno se espalha pelo seu corpo, destruindo-o. A magia é retratada como uma atriz de filmes adultos. Jean Grey é uma prostituta. Nick Fury acaba sucumbindo ao desespero diante do estado terrível do mundo e tira a própria vida. Mística, cuja habilidade envolve a metamorfose, é atormentada pelas personalidades de todas as pessoas que ela já imitou, todas presas e girando caoticamente em sua mente, o que leva à loucura. Então, você já entendeu a ideia geral dessa HQ. A maioria dos heróis está morta ou nunca chegou a existir, e o mundo ficou sem esperança ou salvadores. Essa história em quadrinhos é desnecessariamente sombria e altamente provocativa. Basicamente, ela pega a essência desses personagens e a distorce em algo irreconhecivelmente desolador, eliminando qualquer senso de esperança ou inspiração. E como dá pra perceber, Ruínas é implacavelmente gráfica, com representações perturbadoras de sofrimento, desespero e destinos grotescos. Funciona como um espelho distorcido que subverte o universo Marvel e critica o otimismo das histórias tradicionais de super-heróis. Mas faz isso com um niilismo tão exagerado que deixa os leitores se perguntando se tanta escuridão realmente era necessária. O Justiceiro massacra o universo Marvel. Essa HQ é uma história em quadrinhos única escrita por Garth Ennis. Ela apresenta uma realidade alternativa em que Frank Castle, mais conhecido como o Justiceiro, leva sua guerra implacável contra o crime ao extremo, eliminando todos os super-heróis e supervilões do universo Marvel. A história começa com a família de Frank sendo morta acidentalmente durante uma batalha de super-heróis no Central Park. Em vez de buscar justiça pelos meios legais, Castle é consumido pela dor e pela raiva, culpando todos os indivíduos com superpoderes pela morte de sua família. Assim, a solução encontrada é a vingança. Mais tarde, ele é recrutado por um grupo secreto de indivíduos ricos que também nutrem profundo ressentimento contra super-heróis e vilões pelos danos colaterais que causam. Eles financiam sua missão de eliminar qualquer pessoa com superpoderes ou uniformes. Então, o que ele faz? Mata os X-Men. Castle atrai o grupo para uma armadilha e os executa um por um, heróis e vilões. Qualquer um com poderes se torna seu alvo. Depois, ele mata o Homem-Aranha. O Justiceiro elimina Peter Parker em um ataque surpresa. E, em um dos momentos mais emocionantes, Castle mata o Demolidor, apenas para descobrir depois que o herói era Matt Murdock, seu antigo amigo. Esse momento o força a confrontar suas próprias ações, mas ele segue em frente apesar de tudo isso. Além disso, Frank Castle desenvolve estratégias para derrotar adversários poderosos como os Vingadores e até mesmo o Hulk. A história culmina no confronto final de Castle com o único herói restante, ele mesmo. Após concluir sua missão, ele reflete sobre a futilidade de seus atos e, por fim, tira a própria vida, incapaz de conviver com o peso do que fez. Essa história em quadrinhos é abertamente violenta e funciona como um comentário sobre a natureza destrutiva do luto desenfreado e a tênue linha que separa o herói e vilão. O título entrega exatamente o que promete, um mundo onde a fúria e a dor de um único homem destroem o universo inteiro. E embora seja sombrio e brutal, sua premissa exagerada e sua execução o tornaram um favorito instantâneo entre muitos leitores de quadrinhos. O Imortal Hulk! O Imortal Hulk é uma série de quadrinhos aclamada pela crítica e inspirada no terror. Publicada pela primeira vez em 2018, a série redefine o Hulk como uma força sobrenatural da natureza, explorando intensamente temas de terror e temas psicológicos.
A história começa com uma revelação que confirma que Banner e o Hulk não podem morrer, exatamente como o título sugere. Sempre que Banner morre, o Hulk surge para ressuscitá-lo, e é aí que o horror corporal se manifesta. Quando Banner morre, seu corpo é horrivelmente remontado ou retorcido em formas monstruosas. A série não hesita em retratar o Hulk como uma entidade aterrorizante, quase de outro mundo. Além disso, a mente de Banner está fragmentada, com diferentes personalidades do Hulk emergindo ao longo da narrativa. Essas personalidades interagem entre si no subconsciente de Banner, revelando suas lutas internas e seus traumas. Você pode perguntar, como ele é imortal? Bem, existe algo chamado Porta Verde, um portal misterioso para o plano inferior, uma dimensão infernal ligada à radiação gama, que funciona como um conduto para a ressurreição do Hulk. E é lá que conhecemos o Um Abaixo de Todos, uma entidade divina e contraparte do O Um Acima de Todos, que reside no plano inferior. O Um Abaixo de Todos manipula indivíduos mutados pela radiação gama, buscando espalhar destruição e caos. A série examina profundamente a maldição da imortalidade, retratando ela não como uma dádiva, mas como um ciclo interminável de dor e sofrimento. Banner não consegue escapar disso, e o Hulk garante que ele continue voltando, não importa quão horríveis sejam as circunstâncias. E a arte? Bom, por onde começar? Leia e veja por si mesmo. O Imortal Hulk é, sem exagero, uma das séries mais sombrias e ambiciosas da Marvel. Ela se tornou um sucesso de crítica e público, elogiada pelo roteiro e também pela sua arte, e pela capacidade de expandir os limites do que uma história em quadrinhos de super-heróis pode ser. A Última Caçada de Kraven. A Última Caçada é um arco da história do Homem-Aranha em 6 edições, publicado em 1987. É amplamente considerada uma das histórias mais sombrias e psicologicamente intensas já contadas sobre o Homem-Aranha. Na trama, Kraven, o caçador, está no fim de sua carreira e completamente consumido pela obsessão de provar que é superior ao Homem-Aranha. Para ele, sua vida só estaria completa se conseguisse derrotar Peter tanto fisicamente quanto espiritualmente. Seu plano consiste em emboscar o herói, atingi-lo com um dardo tranquilizante e enterrá-lo vivo em um caixão, algo que ele de fato executa. Acreditando que o Homem-Aranha esteja morto, Kraven cria uma réplica do traje do herói para provar que pode também superá-lo como vigilante. Então, começa a patrulhar a cidade como se fosse o Homem-Aranha, mas seus métodos brutais e violentos acabam manchando a reputação do verdadeiro Peter Parker. Kraven também liberta Vermin, um vilão com tendências canibais, para consolidar sua demonstração de superioridade. Vermin havia sido derrotado anteriormente por Peter e pelo Capitão América juntos, mas Kraven o derrota sozinho, reforçando seu domínio tanto físico quanto mental. Enquanto isso, o Homem-Aranha desperta, emergindo de seu túmulo em uma cena simbólica que representa sua recusa em desistir. Após Peter confrontar Kraven, o caçador declara que obteve vitória total, afirmando ter provado ser um homem superior. Tendo alcançado seu objetivo final, Kraven liberta Vermin e tira a própria vida com um rifle, deixando para trás um bilhete em que expressa satisfação e paz. A história não se esquiva da violência, especialmente na brutal imitação do Homem-Aranha por Kraven e nos atos grotescos de canibalismo cometidos por Vermin. A imagem icônica do Homem-Aranha emergindo do túmulo permanece até hoje, uma das representações mais visuais e poderosas e duradouras da história da Marvel, simbolizando seu espírito indomável. A morte de Kraven é chocante e definitiva, marcando uma das raras ocasiões em que a trajetória de um grande vilão termina de forma tão conclusiva. Isso redefine Kraven como um antagonista trágico e complexo, ao mesmo tempo em que demonstra a resiliência do Homem-Aranha, provando por que ele continua sendo um dos heróis mais duradouros e inspiradores da Marvel. Deadpool massacra o universo Marvel. Essa HQ é uma minissérie em 4 edições publicadas em 2012. A história explora um universo alternativo onde Deadpool abandona completamente seu papel cômico tradicional e embarca em uma missão para assassinar todos os heróis e vilões do universo Marvel. Tudo começa quando ele é capturado e enviado para o Instituto Ravencroft para criminosos insanos, onde passa por um tratamento experimental conduzido por um psicopata que tenta realizar uma lavagem cerebral para transformá-lo em um assassino obediente. Mas em vez de subjugar Deadpool, o tratamento destrói as últimas barreiras de sua mente, deixando ele com uma clareza arrepiante sobre sua própria realidade. Deadpool percebe que é um personagem fictício preso em um ciclo interminável de violência criado apenas para o entretenimento de uma plateia invisível. Tomado pelo ódio, ele decide acabar com o universo Marvel e finalmente escapar de sua existência ficcional.
A partir daí, passa a matar heróis e vilões indiscriminadamente, elimina o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Hulk e, como sempre, seus métodos são criativos e brutais, geralmente envolvendo manipulação psicológica ou explorando as fraquezas de suas vítimas. Por exemplo, ele mata o Homem-Aranha criando uma emboscada, provocando e em seguida disparando contra ele a queima-roupa. Também prepara armadilhas para entidades cósmicas como o Vigia e, claro, por ser o Deadpool, a quebra da quarta parede é inevitável. Sua fúria se estende além dos personagens do universo Marvel. Ele passa a reconhecer diretamente os leitores e até confronta seus próprios criadores. A série termina com Deadpool jurando ultrapassar o próprio meio dos quadrinhos, planejando destruir todos os responsáveis por sua existência. Sua frase final é dirigida aos leitores, sugerindo que ele virá atrás deles em seguida. Como dá pra perceber, esta série abandona completamente o tom cômico habitual do Deadpool, transformando ele em um assassino frio e perturbado. E a ideia de que todos os personagens da Marvel estão presos em um ciclo perpétuo de violência e morte em nome do entretenimento oferece uma perspectiva nova e inquietante. Além disso, a HQ é implacável em suas representações gráficas de assassinatos e brutalidade, tornando ela uma das histórias mais violentas já publicadas pela Marvel. X-Men! Deus ama e o homem mata. Essa é uma HQ publicada pela Marvel em 1982. A história é uma exploração profundamente emocional e socialmente relevante do preconceito, da intolerância e do fanatismo religioso, sendo frequentemente considerada uma das narrativas mais maduras e impactantes já contadas sobre os X-Men. A trama começa com o brutal assassinato de duas crianças mutantes por fanáticos religiosos conhecidos como purificadores, seguidores do reverendo William Stryker, um pregador extremista. A retórica de Stryker retrata os mutantes como aberrações aos olhos de Deus, alimentando ódio e violência contra eles. Ele defende publicamente o extermínio dos mutantes, rotulando eles como uma ameaça à humanidade e à ordem divina. Os X-Men, liderados por Charles Xavier, tomam conhecimento da crescente influência de Stryker e começam a investigar seu movimento. Então, Stryker sequestra o professor Xavier e, usando tecnologia avançada, realiza uma lavagem cerebral para transformá-la em uma arma contra os mutantes. O objetivo é usar os poderes psíquicos de Xavier para matar todos eles. Diante disso, os X-Men se unem a Magneto, que reconhece a gravidade da ameaça representada pela ideologia de Stryker, e essa aliança por si só já mostra o quão séria é a situação. Afinal, se os X-Men precisam unir forças com o Magneto, algo está terrivelmente errado. E como ocorre o confronto com Stryker? Ele acontece durante o comício público. O plano de usar o professor Xavier é frustrado, mas não antes de Stryker proferir um discurso impactante para a multidão, revelando a extensão de seu fanatismo. E quando seu extremismo fica evidente demais, até mesmo seus próprios apoiadores humanos se voltam contra ele. Stryker é derrotado e acaba preso, incapaz de aceitar os mutantes como algo além de aberrações. Suas palavras, porém, permanecem ecoando, levando os X-Men e os leitores a refletir sobre as implicações reais do preconceito e do ódio. A história é uma alegoria clara sobre racismo, intolerância religiosa, xenofobia e homofobia. Ela confronta os medos sociais do outro e desafia os leitores a reconhecerem os perigos do ódio e do fanatismo. A figura de Stryker representa o risco da religião instrumentalizada, mostrando como a fé pode ser distorcida para justificar violência e opressão. Como sempre, os mutantes no universo dos X-Men funcionam como metáfora para grupos marginalizados, mas essa história leva essa metáfora ao extremo mais direto e emocionalmente poderoso, tornando sua mensagem acessível a qualquer leitor. No entanto, a obra não oferece respostas fáceis sobre como enfrentar o ódio sem ser consumido por ele. X-Men, Deus ama, o homem mata é uma aula magistral de como unir uma narrativa de super-heróis com comentários sociais profundos. Seus temas permanecem tão relevantes hoje quanto eram em 1982, talvez até mais, se tornando uma obra atemporal e provocativa. VXE, Juízo Final. Essa é um crossover da Marvel lançado em 2022, escrito por Craven Gillian e ilustrado por Valério Schmidt. A trama coloca Vingadores, X-Men e Eternos em rota de colisão antes que todos precisem se unir contra uma ameaça muito maior. O conflito começa quando os Eternos descobrem que os mutantes, graças aos protocolos de ressurreição, se tornam praticamente imortais. A facção liderada por Druig considera isso uma aberração que precisa ser eliminada. Com isso, uma guerra entre Eternos e X-Men se inicia.
Druig declara ataque total aos mutantes, mirando Krakoa e Araco com poder extremo, incluindo a liberação de um colosso eterno chamado X. Os X-Men, liderados por Ciclope e Jean Grey, tentam proteger seu povo enquanto o próprio sistema de ressurreição passa a ser questionado. Os Vingadores tentam intervir para impedir a escala do conflito, mas logo percebem que as ações de Druig fazem parte de um plano ainda mais perigoso. Diante disso, Vingadores, mutantes e eternos dissidentes se unem para tentar despertar o Celestial adormecido, o progenitor, acreditando que isso pode evitar a destruição total. Porém, ao despertar, o Celestial anuncia que irá julgar toda a Terra, avaliando cada indivíduo e a humanidade como um todo. Caso o planeta falhe, será aniquilado. O progenitor começa a exterminar grandes proporções da população, enquanto o julgamento parece um caminho para um fracasso inevitável. Heróis e vilões encaram seus erros e tentam mudar suas atitudes, mas frequentemente falham. Tony Stark, Jean Grey e o próprio Druig enfrentam dilemas profundos, forçados a confrontar inseguranças e escolhas passadas. No clímax, as três facções deixam de lado suas rivalidades para enfrentar o Celestial juntas. Ao reconhecerem suas falhas e ao mesmo tempo recusarem abandonar a humanidade, conseguem vencer o progenitor e poupar a Terra. O evento deixa claro que não existem heróis completamente certos ou vilões absolutos. Todos têm responsabilidades e consequências a encarar. VXE Juízo Final continua sendo um dos crossovers mais marcantes da Marvel dos últimos anos, combinando ação cósmica e reflexão moral. A história explora julgamento, redenção e o que realmente significa ser digno tanto para seus personagens quanto para quem lê. Darkhold! Darkhold é um evento da Marvel Comics escrito por Steve Orlando e ilustrado por Cian Tormey. A narrativa gira em torno do Darkhold, o antigo livro de magia negra e da forma como sua influência corrompe qualquer pessoa que tenta contato com ele. A história combina terror sobrenatural com ação super-heróica, apresentando versões distorcidas de diversos heróis da Marvel enquanto enfrenta Keaton, o deus do caos e criador do Darkhold. A trama se inicia quando o Doutor Destino encontra o livro e acaba libertando Keaton. Ao perceber a ameaça que isso representa para todo o universo Marvel, a Feiticeira Escarlate reúne uma equipe para deter o Deus do Caos. Os heróis selecionados são Homem de Ferro, Vespa, Homem-Aranha, Raio Negro e Blade. Para enfrentar o Deus do Caos, os heróis precisam ler o Darkhold, e essa decisão cobra um preço severo. O contato direto com o livro distorce suas mentes e transforma cada um deles em versões monstruosamente corrompidas. Cada personagem recebe então um arco próprio que mostra sua queda na loucura. Tony Stark se converte a um híbrido biomecânico obcecado pela perfeição, substituindo partes humanas por máquinas. Janet Van Dyne mergulha em paranoia extrema, o que a leva a atos violentos. Peter Parker se torna uma criatura predatória que caça aqueles que antes protegia. Raio Negro sucumbe ao poder mortal de sua própria voz, usando ela de forma devastadora. Blade, por sua vez, abandona qualquer controle e se transforma em um vampiro consumido pela sede de sangue. Enquanto Keaton avança para conquistar a Terra, os heróis corrompidos lutam desesperadamente para manter algum traço de sua humanidade. A Feiticeira Escarlate se torna o centro emocional da narrativa, usando sua experiência com magia e sua ligação com o Darkhold para tentar salvar todos. Eventualmente, Wanda confronta o Deus do Caos diretamente. Ela canaliza seu poder e sua compreensão do Darkhold para bani-lo de volta à sua dimensão, embora as cicatrizes deixadas pela influência do livro afetem permanentemente todos os envolvidos. Por ser um evento recente, muitos detalhes ainda são evitados aí em análises, mas o núcleo da história deixa claro como o poder, mesmo sob boas intenções, pode deformar e destruir. Darkhold é uma leitura essencial para fãs da Marvel, especialmente para aqueles que apreciam a complexidade da Feiticeira Escarlate. O evento reforça seu papel como uma das figuras mais poderosas e emocionalmente densas do universo da editora. E para quem questionou sua presença em listas de personagens mais poderosos, este evento é uma prova sólida do porquê ela merece tanto destaque.